Olá, meus queridos. Nós vamos agora para mais um devocional, vamos para o quarto dia. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre uma chave que Deus nos colocou e nos abençoou para não desanimarmos, não desfalecermos. Querido, é fato que o desejo de Deus é que a gente prossiga, que a gente vá até o final. Deus, querido, Ele é um Deus que trabalha para que a gente possa chegar aos objetivos e não desanimar no meio do caminho. Todas as áreas da Bíblia é assim, querido. O propósito de Deus é que a gente chegue até o propósito, né? Então, querido, eu quero ler alguns textos que mostram que o anseio de Deus é que você chegue até o fim, tá? E depois eu vou mostrar para você o que te ajuda a não desanimar, a não desfalecer, a não parar, tá? Mateus 24:13 diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvação, querido, é alguém que está chegando até o fim. O planejamento de Deus em relação à salvação é aquele que não aborta o processo, é aquele que continua. A Bíblia diz: esse evangelho será pregado em todo o mundo com testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então a Bíblia está deixando bem claro que o anseio de Deus e o desejo de Deus é que você chegue até o fim. Irmãos, isso em todas as áreas. Deus não quer que você desfaleça. Deus não quer que você desanime. Deus não quer que você volte para trás. Deus não quer que você pare. Lucas capítulo 21, versículo 19 diz: pela vossa perseverança ganharei as vossas almas. As almas de quem, gente? Dos outros? Não, a nossa. Ele está deixando bem claro que a perseverança vai nos ajudar a chegar até o final. Ele diz: mas quando virdes Jerusalém cercada dos exércitos, sabeis que então está chegada a sua desolação. É fato que Deus espera que a gente possa chegar até o fim. É fato, irmão, que Deus quer que a gente não desanime no meio do caminho. E mesmo que desanime, Deus quer que você não pare. Hebreus 3,6 diz assim: mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, o qual casa somos nós. Ele está deixando bem claro que hoje nós somos casa de Deus. Aí ele diz o seguinte: se, ele está colocando um condicional, se tão somente conservarmos firme a confiança da sua glória e da esperança até o fim. Então existe uma condição para que a gente seja a casa de Deus, que a gente viva o propósito de Deus, se nós conservarmos a nossa confiança, né, e a glória da esperança até o fim. O fato é que Deus espera que a gente chegue até o fim. No versículo 14 ele diz: porque nos tornamos participantes de Cristo, se, de novo ele vai colocar, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Nós precisamos chegar até o fim. Nós precisamos concretizar o que Deus tem para a nossa vida. Mas como, pastor? Como não desfalecer? Como não desanimar? Como não parar no meio do caminho? Como não deixar as coisas no meio do caminho? Qual é a chave? A chave é a seguinte: 2 Coríntios 4,15. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Como é interessante como a Bíblia se refere sobre esse renovo diário. Eu acho interessante que existe um renovo diário. O que a gente vai fazer, o que Deus vai fazer para que a gente não pare no meio do caminho, é um renovo diário. Querido, o que Deus quer para a nossa vida, para que a gente concretize o objetivo, é um renovo diário. Irmão, Deus tem um renovo diário para nós. Todo dia Deus tem um renovo, querido, na sua vida, no seu coração, na sua mente. Todo dia Deus tem um renovo na sua alma. Todo dia Deus tem um renovo no seu corpo, querido. É o que eu disse, irmão. O planejamento de Deus é que a gente possa buscá-lo de forma diária. Agora, quem não busca, como que vai viver um renovo, querido? Né? Eu acho interessante. A palavra desfalecer, ela significa deixar de possuir vigor, forças físicas, ocasionar perda das forças físicas, desmaiar. Irmão, ele está falando de alguém que desanima. Porque, querido, existe um desfalecer. É natural, irmão. Existe uma corrupção, tanto do lado físico, né, como do lado emocional. Todo mundo passa por isso. Interessante, querido, que eles não desanimamos ou não desfalecemos. Hoje é um tempo, querido, que nós temos visto um desânimo terrível, todo cristão. E ele fala do homem exterior. Aqui ele está falando, querido, do corpo que se corrompe. Eu acredito que o corpo se corrompe de duas formas. Não só na questão do envelhecimento, que acontece de forma natural, mas também nessa luta que existe dia a dia contra o pecado, né, contra as coisas da carne, contra o tratamento que ele é espiritual na nossa vida. Isso acontece. Mas ele deixa bem claro, o interior, o espírito, a alma,
Lá, o espírito onde é o elo de ligação com Deus, ele precisa de uma renovação diária. E todos os dias nós temos a responsabilidade de buscar esse abastecimento. Todo dia, irmão. Todo dia, querido, para não desanimar, não desfalecer. Irmão, por isso que tem muita gente que não consegue ficar de pé. É um efeito gangorra, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Eu brinco que é crente meio barro, meio tijolo, irmão. Um dia tá querendo rebentar o Satanás. Um dia, irmão, tá querendo ganhar todo mundo para Jesus, querido. Um dia, irmão, é aquele efeito Elias, que tá lá contra os profetas de Baal, desafiando todos eles, passando por cima deles. Outro dia tá, querido, numa caverna pedindo a morte para Deus. Então, irmãos, eu sei, querido, que isso muitas vezes pode acontecer conosco. Mas existe um antídoto, um renovo diário. Hoje, irmãos, as pessoas vão uma vez por semana no culto. Eu falo, querido, quando vai? Domingo, olha lá. É o crente camelo, irmão. Ele vai, o que é o crente camelo? Ele enche todo o reservatório de água que ele pode para depois ele andar no deserto o tempo inteiro. Ele acha, querido, que um culto tá bom. Ele acha, irmão, que um culto vai mudar a vida dele. E não é assim que funciona, querido. Irmão, o que Deus espera é que você chegue até o final. O que Deus espera é que você seja firme até o fim, querido. O que Deus espera, irmão, é que você cumpra o propósito dele. Quantas pessoas, irmãos, que não desanimaram, por exemplo, do ministério? E nós precisamos entender, querido, que todo dia nós precisamos lutar para que a gente possa chegar até o fim. Há um planejamento de Deus, irmão. Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz algo muito interessante. Ele diz assim, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do vosso trabalho, do amor, que para com o seu nome mostrastes. Ele está falando de um passado, né? Ele está falando de alguém, querido, que serviu no passado. Ele diz, enquanto ainda servisses aos santos, e ainda servis. Ele fala de presente, ele fala de passado e ele fala de futuro. Então, querido, Deus está esperando o quê? A Bíblia deixando bem claro, ele não se esquece do que você fez, ele não se esquece do seu esforço, ele não se esquece da sua dedicação pelas pessoas. Mas ele diz o seguinte, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Irmão, o planejamento é que você chegue até o fim, querido. Ele diz para a completa certeza da esperança. Não existe um crente, querido, que ele vai conseguir ter êxito se ele não chegou até o fim, irmão. Ele diz para a completa certeza da esperança. Para que não vos façais negligente, mas sejais imitadores pelos que pela fé e paciência herdam a promessa. Nós precisamos chegar até o fim, querido. Herdar a promessa de Deus. E para não desfalecer, nós precisamos de um renovo diário, irmão. Nós precisamos dessa busca, nós precisamos desse tipo de relacionamento com Deus. Nós precisamos, querido, desse tipo de contato com Deus. Irmão, nós precisamos conseguir, querido, chegar até o fim. Agora, as pessoas não buscam, irmão. Não buscam. As pessoas não se entregam, elas não têm, querido, uma transformação diária. Olha, irmão, quantas vezes aparece na Bíblia essa questão de você buscar dia a dia, dia a dia, dia a dia. Tudo fala de dia a dia, querido. Então, irmão, nós precisamos ter essa consciência, querido. Nós precisamos ter essa consciência. Hebreus 2:1 diz assim, ó, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. A Bíblia fala, querido, e está deixando bem claro, que nós devemos olhar com mais diligência a palavra que foi ensinada. Você precisa agarrar com mais força. Você precisa, querido, segurar mais firme naquilo que você tem ouvido. Por quê? Ele diz para que em tempo algum você se desvie dela. Então, querido, a ideia é essa. Ele diz o seguinte, porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. Toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram. Ele está dizendo, querido, que pessoas negligenciam. Pessoas que são negligentes, querido, em relação à salvação, que não chegam até o fim. Desanimam, desfalecem. Eles, como vai escapar do fogo eterno? Ele está escrevendo, querido, para pessoas que foram salvas. Irmão, a gente negligencia muitas coisas. E negligencia, meu irmão, a vida espiritual. Querido, você sabe o que você precisa. Irmão, você sabe o que você precisa e não faz. Isso é negligência. E negligência, querido, a gente acha que o errar é só fazer coisa errada. Mas errar também é deixar de fazer o certo. Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte, aquele que pode e sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
Se você sabe que precisa fazer e não faz, você é negligente com aquilo, é pecado. Irmãos, quantas pessoas estão negligenciando muitas coisas? Querido, e negligenciar a vida espiritual, irmão, negligenciar, querido, essa vida diária de renovo, nós vamos ter dificuldade. Irmão, nós vamos ter dificuldade, nós vamos passar dificuldade na nossa vida. Existe um renovo diário para você, querido. Existe um renovo de pensamento, irmão. A Bíblia diz isso em Romanos capítulo 12, querido, que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que a gente possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há um renovo diário, querido. Há um renovo de entendimento, irmão. Eu acho tão interessante lá, querido, porque lá, quando ele está falando dessa transformação, para que a gente possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele usa a palavra metamorfos, ou metamorfose. Quando ele está falando de metamorfose, ele está falando do mesmo processo que existe da lagarta para a borboleta, é aquele processo devagar, é aquele processo contínuo. Irmãos, e existe um processo, querido, que é diário. A gente não pode negligenciar isso, irmão. Existe uma mudança que Deus tem para a nossa vida, que ela é diária, querido. Existe um renovo que ele é diário, a gente precisa colocar isso na nossa mente. Há um renovo diário, Deus espera que você possa viver isso, irmão. Deus espera que você possa lutar, querido. Deus espera que você não negligencie isso. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas acreditam que um culto vai mudar a vida delas, que um culto que vai fazer toda a diferença. Porque às vezes a gente se empolga, irmão, a gente vê o pastor dizendo o seguinte: hoje, Deus vai mudar a sua vida. É verdade, irmão, Deus tem poder para mudar a nossa vida hoje. Mas eu acredito muito, querido, no quê? Na nossa cooperação a partir do processo. Querido, é processual. A nossa vida é processual, irmão. É a metamorfose que acontece. É um renovo diário, irmão. E Deus tem um renovo. Querido, por isso que talvez você esteja desanimado. Talvez, irmãos, por isso que muitas vezes você não tem vontade de vir para o culto. Sabe o que a Bíblia diz, querido? Deus falando na época de Josué: santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ele está dizendo o seguinte: hoje eu faço o processo, hoje eu vou buscar uma santificação. Amanhã tem maravilhas, amanhã tem coisas diferentes, amanhã tem coisas lindas, amanhã Deus tem algo maior para mim. Então esse é o projeto, querido. Não busca esse renovo. Busca esse renovo diário, diga: Deus, eu quero algo novo da tua parte. Eu quero algo diferente para mim. Deus, eu quero algo, Senhor, Deus, do teu coração para mim. Todo dia diga isso para Deus, querido. Senhor, eu quero algo. Não seja negligente, querido. Você sabe o que você precisa. Você sabe o que você tem que fazer, irmão. Você sabe fazer, você sabe. Não deixa, querido, as coisas dessa vida, as circunstâncias desanimar você. Lute, irmão. Lute, querido. Ainda que o seu interior, o seu exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Tem um renovo de Deus para você. Tem um renovo de Deus para o seu coração. Vá até o fim. Vá até o fim. Não olhe as circunstâncias. Segure com mais firmeza aquilo que você tem ouvido. Não seja negligente. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, visita esse coração. Visita essa pessoa, Deus. Oh Deus, que ela possa olhar para o Senhor. Que ela possa, Senhor, ser transformada pelo Teu Espírito Santo. Que ela tenha força nessa caminhada. Que ela consiga chegar ao objetivo, ó Deus. Que ela consiga chegar, Deus, ao propósito. Que ela viva, Deus, com mais intensidade e amor, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ela. Deus, eu não sei quem está me ouvindo, mas o Senhor conhece os corações. Dê força na caminhada. Tira, Deus, o peso, as tristezas, as angústias, Senhor. Em nome de Jesus, renova agora. Renova a vida. Renova o coração. Renova a mente. Renova, Senhor, agora, Deus, a maneira da pessoa agir, Senhor. Renova, Senhor, Deus, o coração. Renova a perspectiva de vida. Renova, Jesus. Renova, Senhor, as forças. Renova, Jesus. Eu sei que é o renovo do Senhor. Eu sei, meu Pai, que o Senhor não me colocou, Deus, para fazer esses vídeos à toa. Toca esses corações. Toca essas vidas. Muda as histórias, Senhor. Faz desse povo um instrumento nas tuas mãos. Coloque, Deus, as tuas mãos santas, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Busca esse renovo diário. Todo dia Deus tem algo para você. Não seja negligente, querido. Não seja alguém que sabe o que precisa fazer e não faz. Se entregue. Deus vai te honrar. Há um tempo de mudança esse ano para a sua vida, eu creio nisso.
eu creio, Deus está moldando você, Deus está trabalhando em você, Ele está fazendo algo novo na sua vida. Não desanima, não desista, não desista, não olhe as circunstâncias, não olhe o momento, não olhe o que você está passando. A Bíblia diz: fiel é aquele que prometeu. A Bíblia diz: Ele não deixará vacilar o teu pé. Ele não dorme, Ele está de olho em você, Ele sabe quem você é. Ele diz: quando você passar pelas águas, eu vou estar com você. Ele não vai submergir você. Quando vai passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Irmão, Deus nunca disse que a gente não iria passar por problemas. Ele diz: quando você passar pelas águas, ela não vai afogar você. O fogo não vai te queimar. Ele está com você, querido. Ele não te abandonou. Ele não te deixou. Continue essa batalha e tem algo novo para a sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.